Olá pessoal, bem-vindos ao quiz de usinagem com assunto enfresamento, vídeo 10. Vou passar as regras para vocês. Primeiro vou ler a pergunta, depois vou dar 5 segundos para a resposta, então vou explicar a resposta e daí passar para a próxima pergunta. Vamos lá? Pergunta número 1. Qual a vantagem em usar um batimento radial pequeno da ferramenta? Resposta correta, acabamento bom e vida útil estável. Com um batimento grande, o acabamento superficial é ruim, o que gera problemas como microlascas devido à vibração e crescimento rápido do desgaste, o que resulta na redução da vida útil da ferramenta. Já com um batimento pequeno, acontece diferente, o acabamento superficial é bom e a vida útil da ferramenta é estável. Pergunta número 2. Qual desses artifícios melhoram a rugosidade superficial da peça? Resposta correta, fase alisadora da pastilha. A aresta de corte secundária é a grande responsável por melhorar o acabamento. Veja o comprimento da fase alisadora da sua pastilha. Teoricamente, a precisão do acabamento superficial deve ser mantida se o avanço por rotação for menor que o comprimento da aresta secundária, ou seja, da fase alisadora. Pergunta número 3. Como resolver os problemas envolvendo a rugosidade da peça fresada? Resposta correta, com inserto alisador. Existem alguns problemas comuns envolvendo a rugosidade por conta da fase alisadora das pastilhas, como batimento da aresta de corte, inclinação da aresta secundária, precisão do corpo da fresa, precisão dos componentes da fresa, aresta postiça, vibração, trepidação, etc. Talvez a solução seja um inserto alisador. O acabamento superficial será melhor se a usinagem com inserto alisador for realizada sobre uma superfície pré-usinada, mas nada impede de utilizar ele na primeira usinagem. Pergunta número 4. Como utilizar um inserto alisador no processo de fresamento? Resposta correta, substitua um ou dois insertos normais por alisadores. Substitua um ou dois insertos normais por insertos alisadores. Os insertos alisadores devem ser montados de 0,03 a 0,1 mm acima dos insertos normais, porém os valores podem variar dependendo da combinação entre a fresa e o inserto. Pergunta número 5. Qual observação deve ser feita ao se utilizar inserto com aresta alisadora? Resposta correta, a aresta alisadora não deve ser maior que o avanço. O comprimento da aresta alisadora não deve ser maior que o avanço por rotação. A aresta alisadora muito grande causa trepidação. Quando o diâmetro da fresa é grande e o avanço por rotação é maior que o comprimento da aresta de corte do inserto alisador, utilize 2 ou 3 insertos alisadores. Quando utilizar mais que um inserto alisador, elimine o batimento entre eles. Utilize classe com alta resistência ao desgaste para insertos alisadores. Pergunta número 6. O que é a velocidade de corte no processo de fresamento? Resposta correta, a velocidade que a ferramenta avança. A velocidade de corte, conhecido também pela sigla VC, é a velocidade com que o material é removido pela aresta de corte. O deslocamento da aresta de corte em direção à peça é expresso em metros por minuto. A velocidade de corte está relacionada com o diâmetro da ferramenta e a velocidade de giro, o RPM, da máquina. Pergunta número 7. Por que o diâmetro da ferramenta influencia na velocidade de corte? Resposta correta, por conta do perímetro.
É importante lembrar que num diâmetro menor existe uma distância menor para se percorrer comparado a um diâmetro maior. Por isso, deve-se trabalhar a rotação quando se altera o diâmetro da fresa. No caso da fresa com um diâmetro maior, o perímetro automaticamente será maior. Pergunta número 8. O que é o avanço por dente no processo de fresamento? Resposta correta: deslocamento da mesa no intervalo entre dentes. O avanço por dente também é conhecido por sua sigla FZ. Ele é medido pelo deslocamento da mesa no intervalo entre um dente, no momento em que entra em contato com a peça e o próximo dente. O valor de avanço por dente é calculado a partir do valor da espessura máxima do cavaco recomendado. Pergunta número 9. O que é o parâmetro RPM no processo de fresamento? Resposta correta: rotação da ferramenta por minuto. Nos cálculos usamos a sigla N, mas a rotação não é nada mais que a RPM da máquina. Ela é selecionada na máquina e é medida em rotações por minuto, ou seja, RPM. É o número de rotações que a ferramenta de fresamento realiza por minuto no fuso. Pergunta número 10. Em que se baseia o cálculo da RPM no processo de fresamento? Resposta correta: diâmetro da fresa e velocidade de corte. Ela deve ser calculada a partir do valor da velocidade de corte recomendado e é condicionado à velocidade de corte, e não o contrário. Por isso, ele não é informado nos catálogos. Mas é claro que existem limitações por conta do tamanho da peça ou mesmo rigidez da máquina. Então, nem sempre é possível dar um máximo de rotação permitida. Tem que ver se a máquina consegue ter rigidez suficiente. Este foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar, de comentar e também de se inscrever aqui no canal. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.